Eu sempre insisto que o plano de negócios é fundamental para qualquer empresa, tanto na sua abertura quanto ao longo da sua existência. Mas do que exatamente é composto um plano de negócios? O que você, empresário, precisa para elaborar o seu? Para falar sobre esse assunto, convidamos para estar conosco mais uma vez o professor, administrador e consultor empresarial Jair Júnior Parriu. Obrigada, Jair, por estar conosco aqui novamente. De nada. Quando precisar, estarei sempre à disposição. Jair, o que é exatamente um plano de negócios? Bem, Tati, o plano de negócio é uma ferramenta, né, que ela é essencial para quando você quer abrir um negócio. No Brasil é interessante que a gente tem, o país é um dos mais empreendedores do mundo, né? Mas a gente tem uma contrapartida um pouco ruim, porque ao mesmo tempo que a gente empreende muito, a gente tem um número muito grande de empresas que fecham, e justamente por falta de fazer um planejamento. É o que a gente fala, a gente tem uma oportunidade, digamos assim, que para abrir essas empresas, para ter essas grandes ideias, para ser empreendedor, é um empreendedorismo oportunista. Muitas vezes a pessoa não faz uma pesquisa, não analisa realmente o que ele quer fazer. É como, olha, surgiu uma oportunidade, o que é que está dando certo e entra-se naquilo ali, né? A pessoa abre aquele negócio e muitas vezes, né, acontece o pior, né, que é o fechamento da empresa em pouco tempo e ajuda, né, a aumentar esses números aí estatísticos, que é ruim para a gente, né? O plano de negócios, então, é essencial. Eu acho que, na realidade, tem que ter um plano de negócio. Você montar uma empresa sem saber o rumo que vai ter é complicado. Eu até brinco assim, é como se você criasse alguma coisa sem saber direito o que é. E a gente tem uma história um pouquinho assim ruim, que as pessoas vão abrindo as suas empresas, muitas vezes porque viu, porque gosta. Até brinco, né, que fala muitas vezes, o cara nunca viu uma codorna e quer montar uma granja de codorna. Aí, de repente, quando acontece algum problema, que ele vê que teve uma doença ou precisa medicar alguma coisa que ele não entende nada, aí que ele percebe, né, que, poxa vida, poderia ter me aprofundado mais nesse ramo, né? E é justamente o que o plano de negócio faz, né? Ele aprofunda você naquilo que você quer. Então você vai montar agora um negócio totalmente dentro de um plano. Então ele te dá uma linha de horizonte, né? Através do plano de negócio você tem uma possibilidade de cometer menos erros e te dá uma vida mais longa para a tua empresa. E qual seria então a estrutura básica de um plano de negócio? Bem, a estrutura básica, ela parte de que você tem dentro do plano, né, a parte financeira, a parte, o plano de marketing, o plano estratégico, né? Você tem o resumo, né, que a gente fala, o resumo executivo ali, que praticamente é a última coisa que você faz em um plano, né? Então, depois que você monta o seu plano todo, que você sabe como é que está a descrição toda, é que você parte para esse resumo. Então, o plano ele tem toda uma sequência lógica que te dá esse horizonte do que pode ser feito. Então, faz parte, né, do plano esses três outros planos que é fundamental, né? O estratégico, o marketing e o financeiro. É possível fazer um plano de negócio simplificado, por exemplo? Sim, sim, com certeza. O plano de negócio, se a gente perguntar, poxa, quantas páginas tem que ter um plano de negócio, né? Eu até falo, olha, isso é igual a um livro, né? Quantas páginas tem um livro bom? Pode ter 10 páginas e pode ter mais de 500, né? Mas o plano de negócio, o simplificado, é aquele que eu pretendo que a pessoa a quem eu vou apresentar esse plano tenha uma visão resumida do plano. Então ele vai saber do que se trata, quais são as oportunidades desse negócio dar certo, o quanto eu vou investir, muitas vezes quem são meus concorrentes. Tá? Aí a pessoa que está analisando esse plano sentiu interesse no negócio, aí sim, ele pode me pedir, né, para elaborar melhor esse plano. Aí sim eu vou entrar nos detalhes, né, de toda a parte financeira, detalhar a parte de como esse produto, esse serviço vai chegar
aos clientes, qual a possibilidade disso realmente dar certo. Então eu posso estar fazendo um plano mais bem elaborado. E para uma empresa que está iniciando, como você mesmo já disse, eu também, é fundamental. Isso. Mas e uma empresa que já está funcionando e ela vê agora a necessidade disso? Ela pode fazer? Claro, é bem interessante. A gente está hoje aqui numa situação, numa cidade, né, que ela cresceu rápido e algumas empresas, elas surgiram principalmente da família. E chega um momento que a empresa cresceu e precisa dar um novo rumo. E o plano de negócio nesse momento é fundamental, porque até então essa empresa foi crescendo de uma forma desorganizada, ele não tem um equilíbrio de dizer se está aplicando ou não errado, ele não tem uma noção direita de quem são seus clientes, tá? Surgiu. E agora eu vejo que eu preciso me estruturar, principalmente porque eu tenho uma gama de concorrentes que estão chegando e se eu não me preparar, eu não vou ser pago para esses concorrentes. Então o plano de negócio, ele agora vem para organizar essa empresa, dizer aonde ele precisa realmente investir, aonde ele precisa cortar os gastos, o que ele tem que realmente fazer nesse momento. Então é muito importante também. Você citou na estrutura básica 3 pontos. Isso. 2 deles, o de marketing e o financeiro, eles são essenciais? Completamente, né? Porque o plano de marketing é justamente aonde que eu vou perceber onde estão os meus clientes, quem são meus concorrentes, tá? Como eu vou comercializar esse produto ou serviço, como eu faço para isso chegar até aquela pessoa que eu desejo. Então, qual a mídia que eu vou estar utilizando, se eu tenho capital para investir nessa mídia, certo? Como que essa empresa minha vai ser vista. Então, isso é a parte do plano de marketing. E a parte do financeiro é justamente o seguinte, olha, qual o capital que eu tenho, o capital, principalmente o capital inicial, se eu tenho um capital de giro para dar uma sequência nessa empresa, tá? Qual é o ponto de equilíbrio, principalmente quando se monta um plano de negócio, você tem uma precisão de quando que tudo aquilo que você está investindo, você vai ter retorno, pode ser 2 anos, 3 anos, tal. Então eu fico já naquela certeza, olha, essa empresa que eu estou abrindo, eu só vou ter retorno daqui tanto tempo. E a questão também do próprio equilíbrio, né, do equilíbrio financeiro da organização, fica mais fácil também da pessoa ter essa noção de como fazer. Jair, então para a gente encerrar, se você pudesse resumir um passo a passo, bem simples, do plano de negócios, como que você resumiria? Olha, eu até falo assim, antes do plano de negócio seria bem interessante se você fizesse um estudo de viabilidade. Você tem em mente que você quer montar algum negócio. Aí você faz o quê? Veja se esse negócio que você vai montar, existe uma possibilidade de dar certo ali. Veja quem são teus concorrentes, a localização onde você quer montar essa empresa é muito importante, tá? Qual a possibilidade de crescimento, se você tem capital para tocar esse negócio, que é muito interessante o seguinte, a pessoa monta um negócio e depois percebe que o dinheiro todo investido foi no início ali do negócio e eu não tenho um capital de giro para isso, tá? O que eu preciso. Então elabora-se o plano com toda a clareza possível para ver se isso é viável ou não. E até é interessante que muitas vezes o teu plano de negócio pode te apontar para um negócio que não é viável. Isso é bom ou ruim? É ótimo, porque você poderia correr o risco de estar aplicando dinheiro numa coisa que talvez não daria certo. Tá? E aí faz também a elaboração do plano estratégico, como é que é a formatação desse produto, desse serviço, parte para o plano de marketing também, detalhando bem mesmo qual é, para onde, como é que você vai negociar esse produto, a praça onde você vai estar realmente é só aqui ou vai expandir para outros lugares, a questão do preço, tá? E, por último, a parte financeira que vai te dar todo o respaldo ali para dizer, olha, esse negócio tem grandes possibilidades de dar certo. Então, eu aconselho qualquer pessoa que você quer montar, que queira montar algum negócio, é importantíssimo elaborar um plano de negócio. A gente tem várias empresas, consultores e até mesmo você pode fazer uma pesquisa na internet que te ajuda muito como elaborar. Então, é ótimo.
Ok, muito obrigada por estar conosco aqui novamente, falando de um assunto que é tão importante para os empresários, né? Obrigado a vocês. Feliz Natal para todo mundo, né? Feliz Natal também. Se você quiser saber mais sobre o assunto ou tirar alguma dúvida, mande um e-mail para contato@empresassa.com.br. Nós voltamos daqui a pouquinho, não saia daí.